Nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz as novidades do dia. Bom dia, Sônia. Tudo bom, Cláudio? Um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham. Hoje o meu destaque é um pouquinho mais longo, porque eu quero comentar com vocês trechos, do tão esperado discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, cabe ao Brasil a abertura da cúpula e evento que esse ano se mostra esvaziado com as ausências dos líderes da França, do Reino Unido, China, Índia, México e Rússia, por motivos óbvios de guerra. Mas, de qualquer forma, é sempre uma grande vitrine com discussões sobre o momento mundial. Mas vamos propriamente ao discurso do Lula, que a gente pode dividir em duas partes. Em primeiro lugar, a ênfase de toda a viagem internacional, que ele faz questão de dizer que o Brasil está de volta. E de que forma? O presidente cobrou vontade política dos governos para combater a fome e a desigualdade e lembrou que fome foi o tema principal do seu discurso há 20 anos. O Brasil propõe uma reestruturação de toda a governança global, seja na ONU, no G20, no G7, no Banco Mundial ou no FMI, ou seja, que os países do chamado Sul Global, a gente já comentou isso aqui antes, que já possuem um grande peso na economia mundial, querem um proporcional poder político. Como não poderia deixar de acontecer, Lula falou sobre a agenda verde, sobre as mudanças climáticas e a Amazônia. Ele destacou as ações do governo brasileiro quanto ao combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, que foi reduzido em 48%, e cobrou dos países desenvolvidos a necessidade de recursos para o cumprimento da agenda climática. Vamos ouvir. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje, esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares. Sobre o tema central, na plenária da ONU, que é a guerra na Ucrânia, Lula evitou o confronto. Afinal, foi nesse assunto que ele se queimou anteriormente com as potências do mundo ocidental. Vamos ouvir. A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. Até aí, foi tudo bem nessa primeira parte. Já na segunda parte do discurso, sai o Lula Paz e Amor e entra o Lula ideológico, com um tom acima. O presidente atacou o neoliberalismo. Vamos ouvir. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Bem, o chamado neoliberalismo extremo, de fato, precisa ser repensado, mas faltou também ao presidente criticar o populismo que sempre causa desesperança nas populações. Por exemplo, exemplos não faltam: Argentina, Venezuela, Cuba, Angola, África do Sul, entre outros, onde o desemprego é altíssimo, a economia está destruída e a confiança minada de seus povos. As crises migratórias falam por si só. O presidente também denunciou o embargo econômico-financeiro a Cuba sem amparo em carta da ONU. Ele também defendeu a liberdade de imprensa e voltou a falar do jornalista preso, sob a acusação de espionagem nos Estados Unidos, Julian Assange.
Com relação a Cuba, o embargo realmente é coisa antiga, é coisa de Guerra Fria, mas faltou o presidente denunciar a ditadura da ilha e cobrar a democracia no país. E quando ele fala de liberdade de imprensa, o presidente também esqueceu de defender inúmeros jornalistas presos em países de ditaduras amigas, não só em Cuba, mas também na Venezuela e na Nicarágua. Isso sem falar na China e na Rússia. Bom, hoje o presidente Lula segue com agendas bilaterais, incluindo a tão esperada reunião com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. O Eduardo Barão daqui a pouquinho vai nos trazer mais detalhes ao vivo de Nova York, mas tem muito mais assunto para você que acompanha o Jornal Gente. E agora com o